Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa sexta-feira a gente vai falar da contratação de Peterson pelo Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o novo jogador do Furacão. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje. Sei que o tema está um pouquinho datado, o Atlético anunciou a contratação do Peterson na quarta-feira, dia 31, mas na quarta dei preferência para o pós-jogo aqui no canal. Ontem a gente teve live com participação do Paulo, do Atlético Mil Grau. Achei que seria importante ter essa oportunidade de interagir diretamente com vocês. Deixei a análise da contratação do Peterson para hoje, sexta-feira. Ela poderia ter acontecido em conjunto com a contratação do Lucas Diório, mas o Atlético acabou não anunciando até o momento da gravação desse vídeo. São 5 horas da tarde de sexta. Então a gente vai falar hoje de Peterson, a gente fala de Diório assim que o Atlético anunciar, ou em outro momento aí mais oportuno. Sobre Peterson, o Atlético contratou o jogador emprestado pelo Flamengo até o dia 31 de dezembro deste ano, sendo que nesse período o Atlético terá a opção de adquirir o jogador em definitivo, pagando a quantia de 3 milhões de euros, que pela cotação de hoje da moeda europeia, equivaleria aí a cerca de 16 milhões e 70 mil reais, 16,07 milhões de reais. É um atacante, majoritariamente joga pelo lado esquerdo do ataque, como extremo, mas pode ser também utilizado como um segundo atacante ou até como um homem de referência, embora nenhuma dessas posições seja a de preferência do jogador, né? Aquela em que ele se sente mais confortável. Então, tem 20 anos de idade, recém-completados, aí no dia 4 de janeiro. Sei que muita gente tem feito brincadeiras. Acho que eu fiz, inclusive, também ontem na live com o Paulo sobre a aparência do Peterson, né? Parece ser um jogador bem mais velho, mas é um jovem, um destaque das categorias de base do Flamengo, um jogador relativamente alto para a posição que ocupa, tem 1,80m e... Deixa eu só confirmar essa informação aqui, porque eu tenho a impressão que eu anotei errado. Tem 1,81m, não 1,85m como eu tinha anotado. Ainda bem que eu reparei e não passei essa informação equivocadamente para vocês. Mas, dentre os jogadores das categorias de base do Flamengo, gente, o Peterson não era qualquer um. Ele não era o principal nome dessa geração, que eu repito que eu falei em uma live anteriormente, seria o Lohan. Acho que o Flamengo não negociaria esse jogador com o mercado brasileiro. Mas o Peterson nunca foi um jogador, vamos dizer assim, insignificante. Sempre foi alguém que se tinha algumas expectativas, tanto é que ao longo do seu período de formação ele chegou a receber proposta do Barcelona e de alguns clubes da Major League Soccer, né? A Major League Soccer a gente sabe que tecnicamente ainda não é um campeonato dos mais ricos, mais poderosos, digamos assim, mas que o fator financeiro tem pesado e eles têm procurado qualificar os seus times contratando jovens jogadores e alguns veteranos para poder enriquecer tecnicamente o seu futebol. Então, um jogador em quem se tem algumas expectativas, isso é uma coisa muito boa. Mas isso tudo falando sobre o período do Peterson nas categorias de base. O que a gente pode falar dele como profissional? A primeira coisa que a gente tem que entender é que foram pouquíssimas partidas, tá? Foram 8 no total apenas, 8 no total somente, sendo 6 delas com minutagem igual ou inferior a 20 minutos. Então, sempre entrando no segundo tempo. Foi uma partida pela Copa do Brasil de 2022, 2 pelo Brasileirão de 2022 e as restantes pelo Campeonato Carioca do ano passado e deste ano. E aí, falando de Campeonato Carioca deste ano especificamente, a gente tem as 2 partidas com a maior minutagem do Peterson, porque ele jogou praticamente o tempo todo, né, nessas 2 partidas. Foram 90 minutos contra o Nova Iguaçu e 89 minutos contra a Portuguesa, porque nesse período, como a gente sabe, o Flamengo escalou uma equipe alternativa no Campeonato Carioca, enquanto seu elenco principal fazia uma pré-temporada, né, uma pré-temporada nos Estados Unidos. Até nem sei se eles já voltaram, como não interfere diretamente aqui no assunto, não vou pesquisar para confirmar essa informação. O que importa para nós é que nesse momento o Peterson não marcou gols e nem deu assistência nessas suas 8 participações, o que é até bastante natural, tá, gente? São 8 jogos, mas são só 237 minutos, um pouco mais aí de 2 partidas, sendo que 2 delas foram, a maior parte dessa minutagem esteve limitada aos jogos contra o Nova Iguaçu e a Portuguesa que eu mencionei, só ali ele teve 189 minutos. Então, o que a gente pode esperar do Peterson a nível profissional, a nível de característica, o que a gente pode torcer para que ele possa apresentar? Nas categorias de base, um jogador de muita imponência física, até porque a estatura que ele tem, o porte físico que ele tem, não é muito comum em jogadores de lado de campo, né? Mais de 1,80m, fisicamente forte, e ele sempre tirou muito bem proveito disso dentro das categorias de base.
qual é uma grande primeira preocupação? Uma grande primeira preocupação é como ele vai se adaptar no futebol profissional, onde se ele, mesmo que ele venha a ter vantagem contra um eventual marcador, um lateral adversário, ela será menor, né? A vantagem será menor em relação àquilo que ele tinha contra jogadores das categorias de base em termos físicos. Ele vai ser mais exigido, vai ter menos oportunidade de tirar vantagem dessa sua imponência física. Então, essa é uma primeira preocupação. Se ele se adaptar bem, acredito que a parte técnica vai florescer mais tranquilamente. E tecnicamente, o que a gente pode esperar desse jogador? Ele é um jogador de muita velocidade, de agressividade nas jogadas de 1 contra 1, então vai procurar o drible, vai procurar ou a linha de fundo para fazer um cruzamento, ou o interior da defesa, né? Ele é destro jogando pelo lado esquerdo, ponta com o pé invertido, como dizem, para poder fazer uma finalização, seja de curta ou de média distância. E dentro desse contexto, uma coisa que me chamou bastante atenção é que a gente encontra finalizações dele com o pé direito e com o pé esquerdo. Então, um jogador que tem alguma facilidade em trabalhar com os dois pés, um de cada vez sempre, mas e que é uma ferramenta importante e pouco comum hoje em dia. É incomum os jogadores terem a capacidade de trabalhar bem com as duas pernas. Então, isso é uma coisa que me chama atenção. Espero que ele possa aparecer no Atlético com essas capacidades. O que seria um defeito? Para um jogador com a estatura dele, ele não é muito bom no jogo aéreo. Então, uma coisa que desestimula, por exemplo, a sua utilização no comando do ataque, como algumas pessoas têm imaginado que ele poderia ser utilizado, mas é algo em que ele pode melhorar. Até porque ele tem estatura para isso, tem porte físico para isso. É uma questão de entender o posicionamento e o timing de algumas jogadas para poder explorar essas ferramentas físicas que ele tem. E, em particular, jogando pelo lado do campo, aprender a encontrar o momento de aparecer atrás do último defensor no momento do cruzamento. É sempre um posicionamento muito perigoso para um jogador que atua nessa posição. Se ele vai corresponder em um primeiro momento no futebol profissional, gente, de imediato na primeira temporada, eu sou sempre bastante cauteloso em relação a isso. É raro um jogador que chegue, por mais destacado que ele tenha nascido nas categorias de base, que chegue no futebol profissional e logo de cara continue apresentando tudo aquilo que ele tinha nas categorias de base. O mais comum é que ele passe por um processo de adaptação, que ele passe por algumas oscilações e que ele precise de um pouco de tempo. E dentro desse pouco de tempo, eu acredito que o Campeonato Paranaense vai ser, sim, importantíssimo para ele, porque são adversários de um nível tecnicamente inferior, onde ele vai poder se experimentar profissionalmente mais vezes e, quem sabe, chegar no momento do início das principais competições com um pouco mais de confiança, entendendo um pouco mais as exigências, do futebol profissional, para, quem sabe, ser uma peça útil ou uma boa alternativa no banco de reservas ao longo da temporada, quem sabe até um titular. Eu sempre digo uma boa alternativa porque eu sempre considero esse período de adaptação. Agora, tem jogadores que quebram essa regra. Eu falei aqui na live ontem que quando o Atlético contratou o Vitor Roque, por exemplo, vindo de um Cruzeiro onde o Vitor só tinha jogado Série B e Campeonato Mineiro, eu falei, olha, a gente tem que ver como é que ele vai se comportar em um nível de exigência mais alto. Talvez ele precise de um tempinho para se adaptar, e ele realmente precisou de um tempinho, foi cerca de uma semana que ele precisou antes de começar a arrebentar. Então eu não sou dono da verdade, longe disso. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter um pouquinho de paciência. E aí vai ser importante para o Atlético dar o espaço para que ele se desenvolva, observá-lo com cuidado nos treinamentos e nos jogos, para poder, ao final de 2024, ter uma opinião, uma opinião informada e bastante convicta sobre a necessidade ou não de adquiri-lo do Flamengo por uma quantia que não é insignificante. 3 milhões de euros é um valor bastante importante aí para um jogador dessa idade. Então, o que eu espero do Peterson para 2024? Quero que ele jogue bastante no Campeonato Paranaense, quero ver o desenvolvimento dele, quero ver como ele vai solucionar as suas dificuldades em um primeiro momento no futebol profissional, para que a gente possa entender até que ponto ele vai poder ser útil de imediato ou a médio e longo prazos. Torço para que ele vá bem por aqui, como eu sempre digo, todo mundo que chega no Atlético tem a minha torcida, e espero que ele possa ser bastante feliz e principalmente fazer a torcida bastante feliz, que é o que todos nós desejamos, né? Esperamos que ele possa fazer. Mas e vocês, gente? Gostaram dessa contratação do Atlético? O que vocês acham do Peterson? Acham que ele vai se adaptar rapidamente, que ele vai precisar de um pouco mais de tempo? Acham que ele vai ser titular, por exemplo, ao longo da temporada, ou que vai ser uma peça importante no banco? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal,
acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano, com o pós-jogo de Atlético Paranaense e PSTC. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.